Bom, e ainda sobre esse assunto e para nos ajudar a entender melhor como esses ataques se expandiram e como é que isso impacta a comunidade internacional, vamos conversar com Kelly Ferreira, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais da PUC de Campinas. Oi, Kelly, boa tarde, tudo bem? Obrigada pela participação aqui com a gente no Boletim. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Kelly, explica pra gente como é que esses ataques se expandiram para outros países do Oriente Médio e o que isso pode significar para o mundo. Por que esses conflitos se intensificaram tanto nos últimos dias? No caso com o conflito ali envolvendo a questão da divisão da Palestina e da formação do Estado de Israel, nós temos que lembrar que ele não começa agora, né? Ele já é uma sequência de atentados e de choques que vêm de longa data. A expansão, por exemplo, do Líbano, ela tem raízes lá em 1978, quando em um choque entre a Organização de Libertação da Palestina e Israel estão em um grande confronto. Muitos palestinos dessa organização se refugiam no sul do Líbano e atacam Israel a partir dali. Em 78, Israel entra ali no Líbano, volta a acontecer uma nova invasão em 82, e é nessa invasão de 82, por exemplo, que você tem a raiz do Hezbollah. O Hezbollah surge desse choque em 82, e ele surge justamente não só pela própria configuração do Líbano e também da região, mas também de pessoas dentro do Líbano que parte deseja apoiar os palestinos a lutarem pelo seu território e parte que deseja que o Líbano não se envolva ali na questão. Mas, de todo modo, o Hezbollah ele vai juntando todos os diversos grupos, vertentes, e se torna esse grande grupo que é paramilitar, e no caso do Líbano ele tem uma força política enorme e acaba controlando bastante a região e também tendo até muito apoio. Israel, ao tentar conter o Hamas, ele também precisa tentar conter outras instituições, outros grupos que auxiliam o Hamas, e no caso o Hezbollah é um deles. O problema é que o Hezbollah tem raízes em diversos estados ali da região, em diversas regiões. Ele também trabalha em coordenação com outros grupos, como o Houthis no Iêmen. Então, a Israel vai acabando, na tentativa de fechar o cerco com relação ao Hamas, ele vai tendo de ampliar o conflito. E agora a grande preocupação é de uma escalada, porque você está puxando diversos atores, não só outros grupos, mas atores, como eu digo, no caso aqui, estados, para enfrentar a situação ali. A gente, desde o ano passado, vem falando sobre a escalada dessa guerra, claro, no ano passado a gente falava de faixa de Gaza, e isso acabou então se expandindo. A gente vê Irã como personagem nessa guerra, a gente vê Líbano agora sendo atacado. Qual é, na sua opinião, como é que isso vai continuar nos próximos dias e qual seria a importância do dedo de outros países dando ali a sua opinião, do posicionamento de outros países dando a sua opinião sobre essa guerra? Os próximos dias são cruciais para evitar uma escalada ainda maior desse conflito. Ela já está, ao envolver o Irã, que tem uma força econômica e política regional relativamente grande, ele precisa de uma mediação. Alguns países da região já se atuaram como mediadores, como, por exemplo, o Omã, que já fez mediação ali entre Israel e alguns outros países, num período que teve grandes choques, grandes confrontos, mas o grande problema ali na região é que não é um conflito de fácil regulamentação, de fácil apaziguamento, porque você tem um conflito que vem de longas datas, um conflito que não tem mais como você saber quem começou, como deu o primeiro tiro, não há como comparar o nível de violências, vamos colocar dessa forma, porque você tem um histórico muito grande na região. Então, todas essas dificuldades, devido a ser um conflito muito extenso, dificulta justamente alguém até querer se envolver nesse processo. O Brasil se tenta se colocar em
em determinado momento justamente como mediador ali da região, justamente por nós sermos um ator externo, nós não temos envolvimento com nenhum dos grupos que estão ali nesse choque. O Brasil sempre defendeu, é da natureza da política externa brasileira, por exemplo, defender a resolução pacífica de conflitos, então não vai nada contra os políticos, não reflete nenhum, por exemplo, interesse político brasileiro, além da busca pela paz, mas isso precisa que os grupos queiram negociar. E no caso do Israel, está sendo muito difícil negociar devido a uma composição interna política no momento. Netanyahu, ele tenta buscar apoio interno para essas negociações, mas o que ele mais encontra é uma equipe com uma conjuntura muito mais inflamada da ultradireita de Israel, que está pressionando por esses conflitos. Durante um momento teve uma brecha que talvez as negociações fossem um pouquinho mais fáceis de começar, que foi ali num período onde o Hamas estava querendo negociar um grupo de reféns que ele ainda tem, a população de Israel vai até as ruas em protesto, mas fica assim, o governo de Israel não aceita negociar, e depois com as explosões dos pagers, os grupos que estavam dispostos a negociar, o Hamas, por exemplo, tira essa carta da mesa, entra-se o Hezbollah, traz mais um ator de peso para esse conflito. E quando eu digo de peso, ele não tem o mesmo peso, claro, de um estado como os Estados Unidos, ou de França, o Reino Unido, que são apoiadores do Estado de Israel, mas você traz um grupo que ele tem uma força política e militar muito grande. Estima-se que, por exemplo, o Hezbollah tem até 100 mil combatentes e milhares de mísseis. Um assunto importante para nós, brasileiros, a repatriação dos brasileiros que estão no Líbano, país também impactado pelos ataques. Quais os maiores desafios para que esses brasileiros retornem em segurança para o Brasil? O maior desafio nesse momento é a velocidade no qual a gente consegue escoar esses brasileiros, vamos colocar assim, para áreas de segurança, para conseguir trazer ao Brasil. Nesse momento, a recomendação do Itamaraty é que quem tenha recursos próprios saia do Líbano com recursos próprios, com voos comerciais. O aeroporto de Beirute ainda está funcionando, só que nós temos de olhar que o Líbano tem uma população de um pouco mais de 5 milhões de habitantes e nós já temos mais de 90 mil refugiados e mais de 1 milhão de deslocados, ou seja, pessoas que estão saindo das áreas ali e buscando refúgios em outras partes do próprio país. Isso dá um grande pesadelo logístico porque você não tem um país com uma estrutura suficiente para uma movimentação tão grande de uma única vez. O Brasil começa esse processo de repatriação agora, na quarta-feira, mas são apenas 200, um pouco mais de 220 pessoas que entram no avião da FAB. Esse voo ainda tem de passar por Lisboa, chegar ao Brasil, deixar aqui e voltar. E até o momento tinham 3 mil solicitações de auxílio para a repatriação. A comunidade brasileira lá, como já foi dita, de 21 mil brasileiros ali. Então, a velocidade de escoamento, ou seja, de retirada dessas pessoas antes que o conflito se escale e os aeroportos fechem, é crucial. Esse é o principal desafio, conseguir retirar o máximo de brasileiros possíveis que desejam sair da região antes que tenha uma escalada do conflito e fique ainda mais difícil a questão logística. Bom, Kelly, além do Líbano, tem algum outro país que possa vir a se envolver diretamente no conflito, ampliando ainda mais a necessidade de operação de repatriação? Sim, ali na região você tem alguns outros países que já têm não só fornecem apoio aos palestinos ali na faixa de Gaza, mas como também já tem umas outras questões políticas e religiosas com Israel. Jordânia, por exemplo, a população faz protestos justamente para retirar um acordo de paz que existe entre a Jordânia e Israel, para que se dê apoio aos palestinos que estão ali. Lembrando que a Jordânia foi um dos países que mais recebeu refugiados palestinos na época que foi inaugurado, vamos colocar assim, o Estado de Israel em 47. Os principais assentamentos de palestinos saindo no recém-criado Estado de Israel vão para a Jordânia. Você tem o Egito, que ele fez há pouco tempo atrás algumas aproximações com Israel, tentando apaziguar um pouco as relações, mas desde o início do conflito, essas aproximações estão congeladas.
Kelly, obrigada, viu? Obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pelas explicações aqui pra gente e obrigada por ter participado. A gente te espera outras vezes aqui no nosso boletim. Eu que agradeço, espero retornar. Tenha uma boa tarde.